como a gente falou no preâmbulo da análise, esse jogo do Fortaleza contra o Curitiba, ele é incomum desde o seu apito final, ou o não apito final, porque é apito inicial, desculpa. O não apito inicial. Por quê? É um jogo que ele se desenrola em 3 tempos. O primeiro tempo, as duas equipes sobem para todo o protocolo no início da partida, só que a iluminação não ajuda para que a partida transcorra. E aí o árbitro decide esperar a meia hora para que a partida retorne, a iluminação melhora um pouco, ele espera mais 15 minutos até que ele vê que as torres estão acendendo, as equipes continuam no gramado aquecendo e tal, e aí fazem o protocolo de novo e começam a partida. Só que a gente sabe que jogador de futebol não é máquina. Então, assim, a partir do momento em que você está concentrado para começar uma partida, você tem um foco, uma equipe que já vem muito pressionada como o Fortaleza, contra um adversário direto, que é o Curitiba, em um estádio com a força da torcida, porque a torcida do Curitiba vem se fazendo presente ao longo de toda a campanha da Série A, e foi algo que foi destacado durante a transmissão. O Fortaleza ele entrou com o motor frio, para não dizer com o motor apagado no início da partida. E aí, assim, o Curitiba ele começa mais intenso e com menos de 2 minutos, Aleph Manga passa pelo Vitor Ricardo, o Abraão não chega, ele cruza e Léo Gamalho está lá para conferir. A gente Mas sabe passa muito, né? Passa muito. Passa muito e passa muito fácil, o que é o maior choque. E aí é um ponto que, inclusive, eu quero colocar mais para frente, mas isso, uma coisa que fica latente para mim, né, pelo menos nesse primeiro tempo do Fortaleza, é a falta de profundidade do elenco cada vez mais gritante. Porque, assim, a escalação do Vojvoda, ele claramente dá prioridade à Libertadores, um confronto muito difícil contra um time tradicional que é o Estudiantes, mas ele esqueceu por um momento que, assim, era um confronto acessível ao Fortaleza. E isso a gente viu no segundo tempo. Então, assim, ele entra com escalação alternativa, com muitas peças que não tinham minutagem, e traz jogadores que são reconhecidamente ineficazes, especialmente pela torcida do Fortaleza. E aí ele traz um Vitor Ricardo e um Abraão, que jogaram pouquíssimo, traz de volta o Matheus Vargas, que é um jogador que até agora não mostrou a que veio na temporada, e aí o Fortaleza ele sofre muito nesse primeiro tempo. E aí o que a gente vê é o Coritiba vai lá, abre o placar com o Léo Gamalho, mas continua jogando bem, continua infernizando nas pontas, especialmente com o Varley e com o Aleph Manga, que não deram sossego nenhum minuto às duplas, Vitor Ricardo e Abraão pela direita, e ao Juninho Capixaba e ao Tito na esquerda, e fazendo fogo, fazendo fumaça, criando chances, e o Fortaleza sem conseguir respirar, sem conseguir sair. Esse panorama ele só muda a partir do momento em que, numa infelicidade tremenda, o Varley se machuca, precisa ser substituído pelo José Hugo, que marca o gol do segundo gol, né? O gol da vitória. E aí o Fortaleza consegue respirar um pouco mais, porque o José Hugo não é um jogador de uma velocidade tão aguda, não é tão... Hugo José, não dá né? tanto, o José Hugo. Não dá José tanto Hugo. calor. José Hugo, camisa 88. Não É dá isso tanto mesmo. calor pela direita, no Juninho Capixaba e no Tite, quanto o Varley estava dando. E aí o Fortaleza ele começa a sair um pouco mais e começa, ainda com muita dificuldade, a tentar criar alguma coisa e consegue, depois dos 40, com 3 chutes de fora da área, finalmente dizer ao goleiro Rafael do Curitiba, ó, estamos aqui. E aí o Fortaleza ele incomoda em 3 bolas longas, mas o goleiro do Curitiba faz 2 defesas seguras, uma bola vai para fora, e o primeiro tempo se encerra, que para mim foi, assim, o Vojvoda devia estar à beira do campo torcendo para que o prejuízo fosse o menor possível. Porque, assim, foi nos 30 primeiros minutos o Curitiba jogou e jogou muito a mais do Fortaleza. E aí, no segundo tempo, ele corrige a questão de colocar jogadores com pouca minutagem para iniciar a partida, e aí ele traz 3 titulares de volta. Traz o Pikachu e o Lucas Lima, nas vagas do Matheus Vargas e do Vitor Ricardo, e traz o Hércules, jogador que estava se recuperando de lesão e que estava sendo poupado para o jogo contra os Estudiantes,
e aí ele já aciona de cara no lugar do Ronald. E aí o Fortaleza melhora e melhora muito, e começa a produzir ofensivamente e começa a apertar o Coritiba no seu próprio campo. Só que produz, aperta, mas não consegue ser efetivo na finalização. É aquela pressão que, assim, cerca a área, cerca a área, cerca a área, cruza a bola na área, cria chance, mas a bola não vai no gol, ou então o goleiro faz uma defesa fácil. E aí o Gustavo Morígio até tenta corrigir essa falha defensiva pela lateral quando ele traz a experiência do Egídio para tentar fechar o corredor esquerdo e para ter um cara para lançar a bola na área do Fortaleza. Ele coloca o Egídio e coloca o Natan do outro lado para fazer uma dobradinha, para fechar mais os corredores mesmo e fazer com que o Fortaleza tenha que jogar pelo meio. Só que aí, para a felicidade do Fortaleza e infelicidade do técnico do Coritiba, o Natan, que foi o cara escolhido para fechar o corredor esquerdo, entra de sola no Juninho Capixaba. É para expulsão, né? É para expulsão, né? Para expulsão, assim. O cara ignorou, passou o pé alto por cima da bola e foi direto no jogador. Inicialmente a arbitragem deu amarelo, deu amarelo, o VAR corrigiu, só né? que aí o VAR chama e o juiz troca o cartão amarelo pelo vermelho. E aí logo na sequência do lance, a bola vai na área e tal, e na sequência a bola chega para o Romarinho, que faz o cruzamento, e o Abraão vai lá e faz o gol. Primeiro gol dele como profissional, na primeira partida em que ele é titular na sua carreira, especialmente pelo Fortaleza. E aí, assim, é um cara que renovou o contrato recentemente, chegou, primeira partida como titular, atuou mal no primeiro tempo, consegue fazer um gol que empata o jogo, com o time em cima, com um a mais, seria o cenário para a redenção do Fortaleza. E continuou na pressão, né? Pois Lucas continua Lima continuou pressionando, tentando, né? Só que é o cenário que, como o Minhoca já destacou, a gente conhece muito bem. É o cenário de não saber fechar o jogo. E aí inclusive, uma coisa que eu coloco na matéria que o final do jogo é a consumação da maior máxima do futebol, que é a história do quem não faz, leva. Fortaleza cercou, tentou, produziu, só que não matou. E aí, com um a mais, num tiro de meta, a bola vai num chutão do goleiro Rafael, a defesa do Fortaleza perde na bola alta para o José Hugo, o Pikachu não faz a falta, ele entra em velocidade. Ele até tenta, né? Ele até tenta fazer a falta, não consegue. Aí o José Hugo entra em velocidade, passa pela defesa, bate no canto do Boeck e no último lance da partida define o placar. Outra curiosidade, primeiro gol dele como profissional também é uma das jovens revelações do Coritiba. E aí, assim, é um resultado muito duro, mas não é algo inédito na trajetória do Fortaleza. Inclusive, assim, eu estava vendo aqui nas minhas informações, nos meus arquivos, eu acho que é a terceira. O Fortaleza ele conseguiu a sua primeira vitória fora de casa contra o Flamengo. Já com um time misto, muito mexido e tal. E aí vieram 3 jogos fora de casa, e os 3 jogos fora de casa trazem derrotas muito traumáticas. Porque Sim. É a derrota contra o Avaí, jogando muito mal, mas na base da superação vai lá, empata, e aí com 5 minutos depois do empate, rola uma bobeira na defesa, pênalti, o Bissoli vai lá e faz o 3-2. Contra o Atlético Mineiro, ganhando por 2-0 até os 30, vai lá e sofre a virada. E agora, terceiro jogo, terceiro trauma. Joga mal o primeiro tempo, melhora com a entrada dos titulares, consegue o gol, consegue ficar com um a mais, tenta fazer o gol, não entra a bola, e aí no último lance da partida vê um cara que foi acionado pelo acaso no Coritiba, no lugar de um dos jogadores que está infernizando a defesa, ir lá e marcar o gol da vitória. Então, assim, é um cenário conhecido, mas é um cenário que vem machucando muito. Não machuca menos, né, por ser conhecido, né? Exatamente. E, assim, só para retomar algumas das coisas que Minhoca e Cássio discutiram no começo, o Fortaleza, ele está no meio do seu corredor polonês. Então, assim, ele tem essa derrota traumática contra o Coritiba, e aí de lá ele já deve viajar diretamente para a Argentina para enfrentar os Estudiantes lá no Jorge Luiz Rich. A torcida dos Estudiantes está prometendo que vai fazer um inferno no estádio, então, assim, deve ser um cenário de muita pressão, e aí volta para enfrentar o Palmeiras, líder do campeonato em casa,
O que em tese é o alívio do Fortaleza nesse corredor polonês. De 5 jogos, só que tem um pequeno detalhe. O Palmeiras ele perdeu para o Atlético Paranaense hoje, viu a sua folga na liderança diminuir. E ele já está com a classificação praticamente resolvida, porque ele meteu 3-0 no Cerro Porteño fora de casa, na Libertadores. Então, assim, para o Palmeiras pode ser um jogo em que, assim, dá para não ir a 100 na Libertadores e vir para jogar a 100 contra o Fortaleza no Castelão. E aí, depois desse jogo contra o Palmeiras, o Fortaleza ainda tem o Ceará pela Copa do Brasil e o embate direto contra o Atlético Goianiense, que é o time alvo do Fortaleza hoje. A 7 pontos, o porteiro, o cara que está fora da zona de rebaixamento. Então, assim, o Fortaleza pode enfrentar o seu alvo, certo? O time que, em tese, é o time a ser ultrapassado após passar os outros 3 concorrentes para poder sair do Z4, já numa situação de estar fora da Libertadores, com um prejuízo muito grande e sem saber o que vai ter contra o principal rival na Copa do Brasil.